Ouvi como os historiadores do tempo justificam as torturas dos cristãos. Eles não falam mal de sua religião, de seu Deus, de seu Cristo, de suas práticas, só mais tarde é que inventaram calúnias. Eles o censuram somente por não poderem suportar outra religião que não seja deles. Eu não tinha dúvidas, diz Plínio o Jovem, apesar de seu dogma, que não era preciso punir sua teimosia e sua obstinação inflexível perficaciam et inflexibilem obstinationem. Não são criminosos, diz Tácito, mas são intolerantes, misantropos, inimigos do gênero humano. Há neles uma fé teimosa em seus princípios, e uma fé exclusiva que condena as crenças de todos os povos. Apud ipsus fides obstinata, sede adversus omnis alius hostili odium. Os pagãos diziam geralmente dos cristãos o que Celso disse dos judeus, com os quais foram muito tempo confundidos, porque a doutrina cristã tinha nascido na Judeia. Que esses homens adiram invioravelmente às suas leis, dizia este sofista, nisto não os censuro, eu só censuro aqueles que abandonam a religião de seus pais para abraçar uma diferente. Mas se os judeus ou os cristãos querem só dar ares de uma sabedoria mais sublime que aquela do resto do mundo, eu diria que não se deve crer que eles sejam mais agradáveis a Deus que os outros. Assim, meus irmãos, o principal agravo contra os cristãos era a rigidez absoluta do seu símbolo, e, como se dizia, o humor insociável de sua teologia. Se só se tratasse de um Deus a mais, não teria havido reclamações, mas era um Deus incompatível, que expulsava todos os outros, eis porque a perseguição. Assim, o estabelecimento da Igreja foi uma obra de intolerância dogmática. Toda a história da Igreja não é outra que a história dessa intolerância. O que são os mártires? Intolerantes em matéria de fé, que preferem os suplícios a professarem o erro. O que são os símbolos? São fórmulas de intolerância, que determinam o que é preciso crer e que impõem à razão os mistérios necessários. O que é o papado? Uma instituição de intolerância doutrinal, que pela unidade hierárquica mantém a unidade de fé. Porque os concílios, para frear os desvios de pensamentos, condenar as falsas interpretações do dogma, anatematizar as proposições contrárias à fé. Nós somos então intolerantes, exclusivos em matéria de doutrina, nós disto fazemos profissão, nós nos orgulhamos da nossa intolerância. Se não o fossemos, não estaríamos com a verdade, pois que a verdade é uma, e consequentemente intolerante. Filha do céu, a religião cristã, descendo sobre a terra, apresentou os títulos de sua origem, ela ofereceu ao exame da razão fatos incontestáveis, e que provam irrefutavelmente sua divindade. Ora, se ela vem de Deus, se Jesus Cristo, seu autor, pode dizer eu sou a verdade. Ego sum veritas, é necessário por uma consequência inevitável, que a Igreja cristã conserve incorruptivelmente esta verdade tal qual a recebeu do céu, é necessário que ela repila, que ela exclua tudo o que é contrário a esta verdade, tudo que possa destruí-la. Recriminar à Igreja Católica sua intolerância dogmática, sua afirmação absoluta em matéria de doutrina é dirigir-lhe uma recriminação muito honrável. É recriminar a sentinela ser muito fiel e muito vigilante, é recriminar a esposa ser muito delicada e exclusiva. Nós ficamos muitas vezes confusos do que ouvimos dizer sobre todas estas questões até por pessoas de senso. A lógica lhes falta, desde que se trate de religião. É a paixão, é o preconceito que o cega. É um outro. No fundo, as paixões sabem bem o que elas querem quando procuram abalar os fundamentos da fé, pondo a religião entre as coisas sem consistência. Elas não ignoram que, demolindo o dogma, elas preparam para si uma moral fácil. Diz-se com uma justeza perfeita: é antes o decálogo que o símbolo que as faz incrédulas. Se todas as religiões podem ser postas no mesmo nível, é que elas se equivalem todas, se todas são verdadeiras é porque todas são falsas, se todos os deuses se toleram, é porque não há Deus. E se pode aí chegar, não sobra mais nenhuma moral incômoda. Quantas consciências estariam tranquilas, no dia em que a Igreja Católica desse o beijo fraternal a todas as seitas suas rivais? Jean-Jacques Rousseau foi entre nós o apologista e o propagador desse sistema de tolerância religiosa. A invenção não lhe pertence, se bem que ele tenha ido mais longe que o paganismo, que nunca chegou a levar a indiferença a tal ponto.
Eis, com um curto comentário, o ponto principal do catecismo ginebrino, tornado infelizmente popular. Todas as religiões são boas. Isto é, de outra forma, todas as religiões são ruins. A filosofia do século XIX se espalha por 1000 canais sobre toda a superfície da França. Esta filosofia é chamada eclética, sincrética e, com uma pequena modificação, é também chamada progressiva. Esse belo sistema consiste em dizer que não existe nada falso, que todas as opiniões e todas as religiões podem ser conciliadas, que o erro não é possível ao homem, a menos que ele se despoje da humanidade, que todo o erro dos homens consiste em querer possuírem exclusivamente toda a verdade, quando cada um deles só tem um elo e que, da reunião de todos esses elos, deve-se formar a corrente inteira da verdade. Assim, segundo essa inacreditável teoria, não há religiões falsas, mas elas são todas incompletas umas sem as outras. A verdadeira seria a religião do ecletismo sincrético e progressivo, a qual ajuntaria todas as outras, passadas, presentes e futuras, todas as outras, isto é, a religião natural que reconhece um Deus, o ateísmo que não conhece nenhum, o panteísmo que o reconhece em tudo e por tudo, o espiritualismo que crê na alma, e o materialismo que só crê na carne, no sangue e nos humores, as sociedades evangélicas que admitem uma revelação, e o deísmo racionalista que a rejeita, o cristianismo que crê no Messias que veio e o judaísmo que o espera ainda, o catolicismo que obedece ao Papa, o protestantismo que olha o Papa como anticristo. Tudo isto é conciliável. São diferentes aspectos da verdade. Da união desses cultos resultará um culto mais largo, mais vasto, o grande culto verdadeiramente católico, isto é, universal, pois que abrigará todas as outras no seu seio. Esta doutrina que qualificais de absurda, não é de minha invenção, ela enche milhares de volumes e de publicações recentes, e, sem que seu fundo jamais varie, ela toma todos os dias novas formas sob a caneta e sobre os lábios dos homens entre as mãos dos quais repousam os destinos da França. A que ponto de loucura nós então chegamos? Nós chegamos ao ponto onde deve logicamente chegar todo aquele que não admite o princípio incontestável que estabelecemos, a saber que a verdade é uma, e por consequência intolerante, exclusiva de toda doutrina que não é a sua. E para juntar em poucas palavras toda a substância deste meu discurso, eu lhes direi: procurais a verdade sobre a terra. Procurai a igreja intolerante. Todos os erros podem se fazer concessões mútuas, eles são parentes próximos, pois que têm um pai comum. Vos ex patri diabolistis. A verdade, filha do céu, é a única que não capitula.